Vamos começar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está nesse momento preparado para estudarmos a terceira lição do nosso trimestre. Quero convidar você a estudar comigo, a pensar comigo a oração de Abraão, oração de intercessão. Muito bom! Estudante da Palavra de Deus, está neste momento. Pega a tua Bíblia e abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Deixa ela aberta em Gênesis 18, que daqui a pouco nós vamos começar a caminhar no texto sobre Abraão. Mas antes, o estudo de hoje nós vamos aprender sobre intercessão com um amigo de Deus, o pai da fé, o obediente servo do Senhor Abraão. Deus o chamou para formar o povo escolhido, casado com Sara, que era estéril, creu na promessa de Deus que lhe daria uma grande nação, daria um filho, e a partir desse filho ele não poderia contar a sua geração. Meu amado, sua vida, a vida de Abraão, ela nos inspira de várias maneiras. Mas nesta lição, nós vamos ver suas qualidades de intercessor. Nessa lição também veremos lições sobre a intercessão, aquilo que a gente precisa ter em mente para ser um intercessor. E principalmente, seremos chamados a praticar uma vida de intercessor. Mas o que vem a ser intercessão? É preciso a gente definir, a gente encontrar a definição para que a gente caminhe. O que vem a ser intercessão? Ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. Ouça as palavras de Samuel para o povo de Israel, lá em 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Lembramos o contexto para uma melhor compreensão da lição. Nos primeiros versos do capítulo 18, que você já abriu a sua Bíblia, Abraão ele é visitado pelo Senhor e por dois anjos. Abraão, como um bom hospitaleiro, e ainda sem saber a quem ele estava recebendo, quem estava na sua propriedade, na sua presença, ofereceu uma refeição para aqueles homens. Depois, ouviu a confirmação da promessa sobre Isaque. E é a partir desse momento que passaremos a ler o texto proposto para o nosso estudo de hoje. Mas nós não faremos uma leitura total, faremos a leitura à medida que pontuarmos cada item da lição. Mas antes eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a baixar a sua cabeça. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus presente e se faz presente neste momento no estudo da tua palavra, e nós suplicamos a ti que o teu Espírito fale conosco, que o teu Espírito nos ensine, que o teu Santo Espírito abra nossa mente ao entendimento, não apenas para termos conhecimento, mas para colocarmos em prática na nossa vida cristã. Fala a cada coração, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 18.
versos 16 a 21. Vamos à leitura. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Primeira parte da nossa lição, o primeiro ponto que eu quero convidar você é vivendo o conceito de oração. Vivendo o conceito de oração. Nas duas primeiras lições, comentamos que oração é um diálogo com Deus, é abrir espaço para Deus. Também vimos que não deve ser apenas, um balcão de serviços, um pronto atendimento médico, um acesso na hora do desespero, mas que precisa ser um encontro prazeroso entre pai e filho, entre amigos íntimos que querem estar juntos, compartilhando alegrias, compartilhando tristezas, preocupações, ansiedade. Isto é oração. Esse é o conceito de oração. O que normalmente acontece é buscarmos o Senhor, buscarmos esse diálogo. O ser humano procura Deus porque necessita de estar com Ele, porque precisa ser tratado e cuidado por Ele. Quando analisamos o texto bíblico que acabamos de ler, vemos Deus indo ao encontro de Abraão. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, como nos tempos do Éden, primeira lição que nós estudamos, lição do domingo passado, quando nós vimos que Deus ia se encontrar com aquele casal, Adão e Eva, no final da tarde. Mas qual foi o motivo do Senhor falar ou ir até Abraão? Verso 19, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão precisava ensinar às próximas gerações sobre o Senhor que abre diálogo com o ser humano, o Deus que quer relacionar-se com seus filhos, o Deus que está pronto a ser encontrado por quem o busca. Que maravilha! Deus abrindo espaço para o ser humano. Que maravilha! Abrindo espaço para diálogo. Permitiu a Abraão se expressar. Permitiu a Abraão a interceder. Você pode pensar, mas foi naquele tempo, pastor. Mas Deus não muda. Deus continua buscando o ser humano. Deus continua desejando relacionar-se com os seus filhos. Mas a pergunta é como Deus fala hoje.
primeiro lugar, ele fala através da sua palavra. A Bíblia é a carta de amor do amoroso Pai, do Pai de amor. A Bíblia não pode ser vista como um manual de não faça e o que faça. Não pode ser visto assim. A Bíblia é Deus falando com o seu povo, é Deus falando com a humanidade, é Deus revelando sua vontade, é Deus apresentando o caminho para que possamos encontrá-lo. Deus, ele inspirou homens para escrever, para que pudéssemos ter diretrizes, princípios, ordenamento de vida, orientação de pai para filho, do Criador para as suas criaturas. Lá em 2 Timóteo, carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ler a Bíblia, portanto, é ouvir a voz de Deus, é conhecer o Senhor por experiência, por vivência, por relacionamento. Por isso, precisa ser diário, precisa ser constante. Deus, ele fala por meio de pessoas. Se ele fala através da palavra, ele também usa pessoas. Vamos dar alguns exemplos rápidos. Tenta aí fazer algum exemplo. Já fez? Eu vou dizer um para você, para te ajudar a caminhar. A serva de Naamã foi usada por Deus para falar para o seu Senhor sobre o poder de Deus. O profeta Natã foi usado por Deus a falar a Davi. Os discípulos de Jesus, Paulo e tantos outros foram usados por Deus para levar sua mensagem a corações necessitados. Ainda hoje, Deus continua usando pessoas para falar sobre o seu amor, sobre o seu poder. Por isso ele quer usar você. Sim, pessoas falam com pessoas. Você precisa falar sobre Deus para pessoas, porque Deus fala assim. Ele chama e capacita pessoas para a realização da sua obra. Ele tem chamado você, ele tem convidado você a testemunhar do amor dele. Ou seja, é Deus falando através de você. Pessoas. Já vimos que ele fala através das Escrituras, ele fala através de pessoas e ele também fala por meio das circunstâncias. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Salmo 19, verso 1 a 4 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Se prestarmos atenção, toda a criação fala sobre Deus. Mas o salmista Davi, ele apresenta um mensageiro que fala muito alto. Você quer saber quem é? Salmo 32, verso 3 a 5. Enquanto escondi os meus pecados,
o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. E então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. As circunstâncias difíceis nos convidam a buscar o Senhor. Algumas delas gritam aos nossos ouvidos. Já descobriu qual é? Presta atenção nas palavras de C.S. Lewis, pensador e escritor cristão. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. O triste é que mesmo assim, pessoas não ouvem. Mesmo na dor, que é uma circunstância difícil, em que as pessoas precisariam entender que é o momento de ouvir a voz de Deus, porque a dor, segundo C.S. Lewis, é o megafone de Deus para chamar o ser humano a olhar para ele. Muitos se rebelam contra Deus. Muitos não atendem ao seu chamado. Portanto, fique atento à voz do Senhor. Ao contemplar a natureza, veja a voz do Senhor nessa circunstância agradável. Quando você olhar para o sorriso do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho ou de uma criança, veja Deus falando para você quanta esperança há naquele coração e a esperança que você precisa ter. Quando você vê o sol brilhando depois de um dia de tempestade, que você possa dizer assim: sempre haverá um novo dia, um novo momento. Portanto, você precisa olhar as circunstâncias e enxergar e ouvir a voz do Senhor. Escritura, pessoas e as circunstâncias. Mas é preciso que você olhe agora para a intercessão. Porque se eu olho para a história de Abraão, que ele começa a orar, mas ele ora por quê? Ele ora por quê? Vamos lá, segundo ponto da nossa lição, o aprendizado sobre justiça e misericórdia. Gênesis capítulo 18, versos de 22 a 25. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Meus amados, Abraão reconhece que o Senhor, o seu Deus, ele é justo. Deus permite a Abraão a interceder por aquelas vidas. Mas a pergunta é, o que leva Abraão a agir como intercessor? Seu coração compassivo, sua generosidade. Vocês lembram quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a criar problema entre si, a brigarem por causa
do pouco pasto que tinha para o rebanho, o que Abraão fez? Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas que não haja atrito entre nós. Generosidade. Ele não dizia, eu sou seu tio, eu é que mando. Não. É um coração generoso. É um coração que se preocupa. É um coração que tem simpatia com relação à vida. Não há interesse pessoal envolvido. Ele não faz um pedido particular pela vida do seu sobrinho Ló. Ele pensava nas pessoas daquelas cidades, daquela região. A preocupação de Abraão era com vidas humanas que estavam sob julgamento de Deus. E nessa caminhada de intercessão de Abraão, ele começa com um número, 50 pessoas. 50 pessoas justas, Senhor. Depois ele vai para 45 e desce para 40 e vai para 30 e vai para 20 e chega ao patamar mínimo de 10. Ele não desce mais o número e nós não sabemos o porquê. Algumas pessoas fazem conjecturas, mas nós não sabemos o porquê que ele parou no 10. Não foi Deus que mandou ele parar. Ele parou. Ele chegou a um número que ele acreditava que 10 justos deveriam existir naquela cidade. Ele deve ter entendido que era um número aceitável. Abraão, então, conhece mais profundamente o Deus misericordioso. Porque a cada número apresentado de possíveis justos, o cancelamento da sentença sobre aquelas cidades seria concedido. A ousadia da intercessão de um homem encontrou espaço na misericórdia de Deus. Lembram-se que oração é abrir espaço para Deus, mas também é abrir espaço para que o homem fale com Deus. E nesse momento você está vendo Deus permitindo a Abraão interceder. Mas note a posição de Abraão, sua humildade e conhecimento de quem era. Verso 27, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Não há arrogância, não há soberba no intercessor, não ordena a Deus, mas suplica pelos outros. O justo juiz quer ouvir também a sua voz de intercessor. Mas observe as qualidades de Abraão. Tenha compaixão, tenha simpatia pelo próximo, tenha generosidade, humildade, misericórdia, amor pelas pessoas. Seja um intercessor. Sua oração de intercessão pode ser até por pessoas que não mereçam o que você está pedindo a Deus. Por pessoas que realmente são culpadas diante do Senhor. Abraão estava pedindo por uma cidade que estava pervertida diante de Deus. E não era só a questão sexual, não. Era uma cidade má, perversa, longe do caminho do Senhor. E Abraão estava pedindo. Lembre-se, você não é juiz, você não é promotor, você não é jurado. Você precisa ser intercessor. Apenas interceda ao justo juiz. Clame pela misericórdia de Deus, porque você conhece. Você sabe o que é a misericórdia de Deus. Você conhece o misericordioso Deus. O Senhor
que é justo e misericordioso, ele fará a vontade dele. Portanto, não tenha receio de pedir e entregar a ele a decisão final. O seu papel, o meu papel é de interceder. Então, faça. Abraão, ele não olhou, aquela cidade não presta mesmo não, Senhor. Não. Ele tentava encontrar diante do Senhor algo que pudesse poupar vidas. Esse é o papel do intercessor. Terceiro lugar, conhecendo o infinito amor. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 27 até o verso 29. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Meus amados, Deus confirmou o seu julgamento. Deus julgou Sodoma e Gomorra e as cidades daquela campina. Consegue imaginar o coração de Abraão? Consegue imaginar ele olhando e vendo que não tinha mais as cidades? Consegue imaginar a dor do intercessor? Consegue imaginar ele olhar e ver que não tinham 10 justos naquelas cidades? Será que valeu a pena interceder? Claro que sim. O intercessor, ele tem uma missão: suplicar. A decisão, a palavra final sempre será do Senhor. O intercessor precisa saber disso. O intercessor tem que ter esta noção de que soberania de Deus. Observe que Deus sempre surpreende com as suas ações de amor. Voltemos para Abraão olhando na direção de Sodoma e Gomorra. O que ele deve ter pensado? Ló partiu. A cidade foi destruída. A família de Ló se acabou. Mas, meu amado, Abraão parou nos 10 justos. Deus, porém, retirou Ló e sua família. Seus futuros genros não acreditaram. Sua esposa desobedeceu porque o seu coração permanecia na cidade perversa. O amor de Deus, ele foi dirigido a toda a família, mas alguns não o quiseram, não desejaram. O intercessor, ele clama para o bem das pessoas, mas cada um escolhe o seu caminho, cada um faz a sua opção. O justo juiz, ele julga com misericórdia e amor, mas ele sentencia segundo a sua palavra. Ou seja, ele não muda a sua palavra, mas ele age, ainda assim, com muita misericórdia e amor. O não de Deus ao nosso pedido por alguém, não pode nos desanimar. Ele sempre será o soberano Senhor. O não do ser humano ao amor de Deus não pode nos abater.
Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, e o teu propósito, a tua obrigação, a tua missão, o teu serviço é interceder. Se o outro diz não, ele vai dar conta, mas você precisa estar consciente do que fez. Aquele encontro de Deus com Abraão nos ensina que o nosso coração precisa ser intercessor. Porque se alguns dizem não, outros precisam das nossas orações. Que Deus, Ele abre espaço para que supliquemos por vidas. Ele ouve nossas petições. Ele permite que eu interceda, mesmo se as pessoas não merecessem nem o meu falar sobre eles. Mas Deus é misericordioso e quer que nós tenhamos também misericórdia. Por isso o intercessor tem que ser homem de compaixão, homem e mulher que tenha misericórdia pelas almas perdidas. Deus lembra do clamor do intercessor. Como intercessor, devo ter um coração generoso, bom, cheio de compaixão e misericórdia, amando aqueles que são o alvo da nossa intercessão. Ainda hoje, você vai receber aquele ciclo de oração com o terceiro desafio, que será a intercessão. Pratique. Você precisa olhar a vida de alguém e dizer: eu preciso orar por ele, eu preciso clamar por ele, eu preciso interceder. Eu termino esta lição com o pensamento do pastor Max Lucado. A oração de intercessão, na sua forma mais pura, é o seu reconhecimento de que eu não consigo curá-los, mas Deus pode. Eu não posso perdoá-los, mas Deus pode. Eu não posso ajudá-los, mas Deus pode. Pai, o Senhor é bom. Eles precisam de ajuda. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Que esta seja a sua oração. Que você passe a ser intercessor. Não olhe para os defeitos das pessoas. Olhe para as necessidades dela. E a necessidade maior que elas têm é de conhecer o justo juiz, o Deus misericordioso, o Deus de amor. Que você, nesse dia, pegue esta oração que Max Lucado menciona. Pai, o Senhor é bom. Eles precisam de ajuda. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Que Deus te abençoe. Que Deus continue a falar o teu coração. E que se você ainda não é um intercessor, se você, porventura, nunca parou para pensar que precisa clamar por pessoas, que neste dia Deus te chame para essa missão. Porque você, eu, temos que orar por pessoas que não sabem orar. Por pessoas que não conhecem o Deus misericordioso. É missão minha, é missão sua. Abraão nos ensina. Sodoma e Gomorra não mereciam, mas Abraão intercedeu até o limite que ele achou que era aceitável. Que você possa dizer: Senhor, salva vidas, cura vidas, restaura. Seja intercessor. Fecha teus olhos. Pai querido, obrigado, Pai, por esta lição. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos que temos como exemplo Abraão, que foi um intercessor que diante de Ti pediu por
pessoas que estavam distantes de ti, pedindo a tua misericórdia. E maravilhoso foi ver que o Senhor ouviu o seu clamor, deixou aberto, ó Deus, o pedido do teu servo, mas o Senhor mostrou o teu amor infinito ao salvar Ló e suas filhas, porque a sua esposa não quis, porque os seus genros não quiseram. Pai querido, que o nosso coração se encha de compaixão para interceder por vidas que precisam. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida e que faça você um intercessor. Desafio 3, pega e faz. Pastor, não fiz o 1 e nem o 2. Faz o 1, o 2 e faz o 3 para a glória do Senhor. Até domingo que vem, na nossa lição número 4. Que Deus te abençoe.